Atualmente, o 3I Atlas, nosso visitante interestelar, segue se afastando de Marte e se aproximando cada vez mais do Sol. A humanidade perdeu a chance de investigá-lo melhor quando ele estava em sua posição mais próxima da Terra e, se me permite dizer, de Marte, a apenas 30 milhões de quilômetros. Justo no momento em que ele se aproximou de Marte, a NASA paralisou as suas operações, supostamente por motivos governamentais e internos. Mas será mesmo? Será que estamos diante de uma simples coincidência? Ou de algo muito maior? No vídeo de hoje, você vai conferir o que aconteceu para que a NASA tenha pausado seus trabalhos bem num dos momentos mais importantes da história da humanidade. Será que realmente foi apenas uma gigantesca coincidência do destino? Ou há algo mais por trás dessa história toda? Muitos acreditam que a NASA e outras agências espaciais ao redor do mundo podem estar escondendo algo. Independente de tudo, sempre precisamos nos perguntar. Inicialmente, temos que lembrar que o 3I Atlas foi descoberto em julho de 2025 pelo telescópio Atlas. E desde o momento da sua descoberta, os cientistas notaram que havia algo diferente com ele. Ele é o terceiro objeto interestelar que visita o nosso sistema solar, depois do Oumuamua e do Borisov. Mas, diferente dos anteriores, o 3I Atlas se mostrou incomum desde o início. E se for verdade, ver seu tamanho, sua velocidade e a sua composição vem surpreendendo os cientistas, pois são diferentes de tudo o que já tínhamos visto antes em cometas. Por isso, muitos diziam, e ainda dizem, que não se trata de um cometa, mas sim de um objeto artificial enviado ao nosso sistema solar para nos vigiar. Um dos principais defensores dessa ideia é o cientista Avi Loeb, conhecido mundialmente por explorar a possibilidade de vida inteligente tentando se comunicar conosco. Dentre suas declarações, Loeb afirmou que, se os dados futuros indicassem a ausência de uma cauda cometária, estaríamos diante da tentadora possibilidade de algo construído. Eventualmente, os cientistas conseguiram identificar uma cauda cometária no 3I Atlas, o que aparentemente amenizou a discussão sobre sua suposta origem alienígena, pelo menos por enquanto. Quanto à sua rota, com base na velocidade e trajetória, os pesquisadores foram capazes de traçar um cronograma exato do caminho do nosso visitante. Sabemos, por exemplo, que em 21 de outubro ele entrará atrás do Sol, o que fará com que o percamos de vista até o dia 29 de outubro, quando ele completará sua curva em torno do astro. Além disso, foi confirmado que em 3 de outubro, o 3Biro Atlas fez a sua maior aproximação de Marte, cerca de 30 milhões de quilômetros do planeta vermelho. O objeto encontrado era o 3I Atlas. Vários cientistas se assustaram com as imagens. Alguns disseram que se tratava apenas de uma das luas de Marte, enquanto outros afirmaram que, sem dúvidas, aquele era o próprio 3I Atlas. Mas, mesmo que fosse, o que essas imagens poderiam ter revelado? Para começar, caso realmente sejam dele, elas não mostram nenhuma cauda cometária. E lembra do que Avi Loeb havia dito? Se não houvesse cauda, poderíamos começar a questionar se ele é mesmo um cometa. E falando em Avi Loeb, ele também se pronunciou sobre as imagens. Mais do que apenas comentar, ele fez cálculos detalhados e, em suas palavras, com base em uma escala de cerca de 12.500 quilômetros, a distância entre Marte e o 3Prai/ATLAS no momento da foto. Essa escala define a largura da faixa alongada capturada pela câmera. Com isso, o comprimento projetado dessa faixa seria de cerca de 50 mil quilômetros. Ou seja, se realmente for o 3T/ATLAS,
ATLAS. Ele aparenta ter 50 mil quilômetros de extensão, sem apresentar uma cauda cometária. Apenas um rastro luminoso incomum. Essas informações, por si só, já são alarmantes. No entanto, há um detalhe ainda mais intrigante por trás dessa história. Mesmo que consideremos tudo uma enorme coincidência, a NASA não foi a única a se calar. A NASA pode ser a principal, mas não é a única. A Europa tem a ESA, a Agência Espacial Europeia. E a China também possui uma agência de enorme prestígio e importância mundial. E todas, curiosamente, permaneceram em silêncio. Coincidência? Mistério? Ou algo que ainda não estamos prontos para entender? O 3 e Atlas continua sua viagem, se afastando do Sol e desaparecendo lentamente no espaço. Curiosa dimensão. O universo como você nunca viu. Inscreva-se e ative o sino para não perder os próximos mistérios do cosmos.